palavra câncer, né? Você tem um pouco de medo, de receio de falar. Eu tinha, né? De maneira alguma, eu imaginava que eu teria câncer, que o câncer viria para mim. Quando eu tive e eu descobri que era câncer, eu comecei a entender um pouquinho mais a palavra câncer. Eu tinha medo de falar. Depois comecei a não ter mais medo. Comecei a descobrir o que significava e que é um caminho que tem solução, tem cura. Se você tratar, se você cuidar, se você fazer as coisas assim, certinho, um cronograma, né? Você tem cura, tem salvação, tem como você se curar, você ter uma vida melhor, você viver normal. Lógico que de uma maneira diferente, mas você vive. Eu já fazia 13 anos que eu morava em Rondônia. Eu sentia um carocinho pequenininho, né, na mama. Fui ao médico, o doutor pediu algumas ultrassons, né, uma ultrassom, depois pediu outra. E através da ultrassom ele descobriu que alguma coisa anormal existia, né? Ele pediu uma biópsia, fiz a biópsia, já com medo, né? Quando falou a biópsia, você já vai um pouquinho, né, com receio. Fiz e deu câncer. Quando eu descobri, um desespero total, meu. Porque longe da minha mãe, longe do meu pai, do meu marido, dos meus filhos, mas eu me senti vazia, né? Eu me senti assim muito longe daqui. Não tinha intenção em vir para Arapongas, para o Paraná, mais. Não pensava em voltar para cá. E é só que depois disso eu comecei a pensar. No começo, quando eu comecei o tratamento, você acaba tendo um pouquinho de medo. Você imagina assim que o que está acontecendo com você, você não sabe o final do túnel, né? É como se fosse um corredor que você sabe que são as etapas que você vai passar, que não são fáceis. Queira ou não, você começa a pesquisar na internet, você começa a procurar, buscar essas coisas para saber o teu problema. Lógico que a gente entende que cada pessoa tem um tratamento, um problema diferente do outro, né? Umas precisam de um pouco mais de químio, outras precisam de menos. Uma avança um pouquinho, né? Outras não. No meu caso, eu retirei a mama toda. Eu tive que passar por umas etapas que não foram fáceis. Fiquei sim no começo, nas minhas primeiras quimioterapias, bem debilitada. Todas as reações da quimioterapia eu tive. Todas. Tive minha mãe, minhas irmãs me ajudando, me apoiando, minha família. E sempre com alto astral, sabe? Eles procuravam trazer pra mim, não coisas, problema de ninguém, era só coisas boas, era só... E eu fui buscando aquilo também. Eu fui me fortalecendo na minha família, nos meus filhos, olhando meus filhos, porque eu percebi que o dia que eu estava triste, a casa estava todo mundo triste. O dia que eu me fortalecia, eu tentava buscar mais forças dentro de mim mesmo, porque você chega num momento que você não vê força. Você acha que não existe força mais dentro de você, porque você está muito debilitado, você fica numa cama, sem forças para nada, tendo que depender de todas as pessoas para te trocar, te levar no banheiro. Então ficam umas situações assim que você não vê uma luz. Só que você olha para um filho seu, igual eu olhava para o meu, eu olhava para eles e eu sabia que eu tinha que buscar, eu tinha que ter força de algum lugar, né? Porque a vida ia continuar, era eu que teria que ter a direção na vida deles. Eu comecei a enxergar que era eu mesma, que a força tinha que vir de mim. Eles entravam no quarto, eu podia estar com dor, podia estar muito ruim, mas meu sorriso vinha primeiro, minha força vinha primeiro, e eu ouvia meu filho de 14 sempre me falar assim: mãe, você tá bem mesmo? Mãe, você tá bem mesmo? Então teve aquele momento assim deles raparem a cabeça, raparam todos os cabelos, quando eu fiquei careca. Então eu vi que aquilo era o mais importante para mim, que o que eu tinha deixado para trás, o que eu deixei lá em Rondônia, foi bens materiais. A bagagem mesmo que eu trouxe, que foi minha família, meus filhos, é o bem maior que eu tenho. Eu acho que a gente descobre com o câncer uma nova forma de viver. Eu vejo que pequenos detalhes na vida da gente se tornam grandes demais. Simples chupar um sorvete é um detalhe assim que antigamente você não dava muito valor. E hoje você acaba dando mais valor nas coisas.
Quando eu fiz a primeira químio, depois de 2 semanas, meu cabelo começou a cair. Eu penteava e eu via que ele estava caindo. E eu via que ele estava caindo e eu não queria falar pra ninguém que ele estava caindo, né? Eu imaginava que ainda ia ficar. Passou 1 dia, 2 dias. No 3º dia ele começou a cair muito. Eu passava a mão assim e eu tirava aquele estufo assim do cabelo, né? Eu chamei minha irmã e falei pra ela, eu queria que você rapasse meu cabelo. Aí ela começou a chorar. Ela, não me peça isso. Eu não vou rapar seu cabelo. Eu falei, não, eu preciso, porque ele tá caindo todo, a minha roupa tá toda, né? E ela falou assim pra mim, mas você não tá triste? Eu falei assim, não, eu quero rapar meu cabelo. Eu vou rapar, eu vou... Porque veio essa doença, então ela vai sair por inteira. Então a questão do rapar meu cabelo era como se eu estivesse tirando aquilo de dentro de mim e o que vem de agora é tudo novo. É uma nova pessoa, uma nova mulher, uma nova vida. Comecei a me tratar e aquele medo do princípio, do começo, foi com o tempo, né, amenizando. Entendendo que existem outras pessoas com o mesmo problema que eu. Só quando você tem, que você descobre que existem outras pessoas. A princípio, eu acho que você não procura, você acha que, né, isso nunca vai acontecer com você. Eu tirei direito, fiz total, e fiz 8 quimioterapia e 25 rádio. E na próxima semana eu faço com o médico, né, e faço mais alguns exames. Eu acredito que não preciso fazer mais nada. Porque eu acho que isso. O que vai ser de agora para frente é Deus que prepara. Mas eu acho que o que a pessoa tem que fazer é se agarrar mesmo em Deus. É tentar entender, não é um porquê, mas é um para quê. Não é porque Deus te trouxe essa doença. Não é porque Deus trouxe isso para mim. É para que Ele trouxe. Ele trouxe para me fortalecer, para fortalecer os meus filhos, a minha família. Hoje, tudo que eu passei, eu sou uma nova mulher, meu marido é um novo homem, minha família, meus filhos. A bagagem que a gente tem, tanto faz hoje o que a gente tem de bens materiais. Mas familiar, espiritual, a bagagem é muito grande. What doesn't kill you makes you stronger.